Irmãos, nós estamos estudando a segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Paramos no versículo 19, onde Pedro destaca a infalibilidade da palavra de Deus, tanto da palavra profética quanto da palavra escrita. Pedro traz um texto bem interessante sobre isso, e nós deixamos nosso último estudo, e hoje nós vamos para o versículo 20, onde Pedro vai falando que a palavra profética ela não é uma criação humana. Lembrando que palavra profética, nós estamos falando do que foi deixado pelos profetas. É bem diferente do que nós ouvimos muita coisa hoje, pessoas dizendo, estou fazendo uma profecia para você, isso é uma profecia, eu profetizo, nada disso. Nós estamos falando de profecia bíblica dos profetas do Velho Testamento, onde Pedro está reforçando, atestando a inviolabilidade dessa palavra. Então entendamos isso, tá bom? A gente precisa ter muito cautela, muito cuidado com tantas profetadas, eu uso usar esse termo, que nós vemos hoje em dia. Não tem nada de Deus, nada de Bíblia, as pessoas ficam falando coisas da sua própria imaginação. Pedro, na sua carta, pelo contrário, ele afirma que as profecias bíblicas, os profetas, o que foi profetizado, não vem de criação humana. Olha o versículo 20 de 2 Pedro, capítulo 1. Pedro diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Então, meus amados, a palavra de Deus, ela tem a sua origem no céu e não na terra. Ela procede de Deus e não do homem. A Bíblia só poderia ter 3 origens: anjos, homens bons, demônios, homens maus ou Deus. Ela não poderia ser escrita por anjos e homens bons, pois ela repetidamente registra assim, você vai ver na Bíblia, assim diz o Senhor. Ela não poderia ter sido escrita por demônios e homens maus, porque o conteúdo da Bíblia exalta constantemente a santidade de Deus, a santidade que Deus exige do homem e reprova o pecado. Então só nos resta uma opção. A Bíblia, ela foi ideia de Deus. Não só a origem das Escrituras ela está ancorada em Deus, mas também a sua correta interpretação também deve estar baseada em Deus. As Escrituras, meus amados irmãos, elas não são dadas pelo homem, não são por ele mesmo interpretadas corretamente. A gente precisa entender isso, o Espírito realiza essas duas tarefas, e Pedro introduz o assunto aqui, nesse momento, porque logo em seguida ele vai falar sobre os falsos mestres que estavam distorcendo as Escrituras. Para estudarmos a segunda carta de Pedro, nós precisamos ter sempre em mente para quem Pedro estava escrevendo essa carta. Os falsos mestres, eles leem a Bíblia, mas não interpretam de forma correta. E não é diferente até os nossos dias, tantas heresias, tantas distorções de pessoas usando a Bíblia, mas interpretando a seu bel prazer, interpretando de forma errada. Sabe, os falsos mestres, eles não têm uma compreensão adequada da doutrina bíblica, da sua aplicação. Nós precisamos tomar muito cuidado, estarmos atentos a isso. Então, eu sempre gosto de orientar e instruir os irmãos a tomarem muito cuidado com qualquer tipo de mensagem que você vai receber no seu celular, que você vai ver na TV ou mesmo no YouTube. Mensagens às vezes, mas estão usando a Bíblia, mas é um crente, mas é um religioso. Cuidado com isso. Nós precisamos tomar muito zelo quanto à palavra de Deus. O homem, por si só, não tem uma compreensão adequada da sua doutrina, nem da sua aplicação. Ninguém pode ir às Escrituras e interpretá-la conforme os seus pontos de vista, conforme as suas opiniões. Ninguém pode interpretar a Escritura e a profecia privadamente como lhe convém, do jeito que quer, para tirar um próprio interesse. Não é assim que deve ser a interpretação das Escrituras ou das profecias bíblicas. Elas precisam ser algo feito
pelo Espírito Santo, pela direção de Deus. Pedro segue dizendo no versículo 21 que a palavra profética ela tem a sua origem em Deus. Então ela não é uma criação humana, ela teve origem em Deus. Olha o versículo 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esse texto aqui, o versículo 21, escrito por Pedro, ele está bem alinhado com o que o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, onde Paulo diz: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu li 2 Timóteo 3, 16 e 17, que ratifica tudo o que Pedro diz, basicamente aqui no versículo 21 da sua segunda carta. Lembremos, irmãos, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. A palavra de Deus é o sopro de Deus. Não é os homens deixando os seus pensamentos. Os homens foram instrumentos usados para escrever as profecias, mas não são a origem delas. Foi o Espírito Santo que os inspirou, revelando-lhes esse conteúdo infalível. Nós vemos muitas pessoas dizendo: mas a Bíblia é só um pedaço de papel. Um pedaço de papel aceita tudo. Nós lemos as pessoas usando esse tipo de argumento, mas foram homens que escreveram. Sim, foram homens, mas inspirados por Deus. O papel aceita de tudo, sim, mas a Bíblia ela é infalível. Ela não tem contradições, ela não se contradiz. O que está escrito se cumpriu no decorrer da história, vem se cumprindo. Então ela por si só já provou muitas e muitas vezes que ela é a palavra de Deus, que ela teve origem em Deus. Deus, a quem os apóstolos ouviram falar na transfiguração, falou também através dos profetas. Então o argumento nos versículos 20 e 21 é uma condição muito consistente e realmente necessária do parágrafo anterior, que vem seguindo, nos versículos 18 e 19 que nós temos estudado, quando fala da transfiguração. Os profetas não inventaram o que escreveram. Os profetas, eles não agiam de forma arbitrária, eles não ficavam falando aquilo que inventavam, mas os profetas falavam o que vinha de Deus. Ele falava aquilo que procedia de Deus. A gente que olha a palavra de Deus, que estuda a Bíblia, nós percebemos que no Antigo Testamento o sinal de um falso profeta era que ele falava de si mesmo, de forma privada, ou seja, não falava aquilo que vinha de Deus. E Jeremias condena os falsos profetas. Se você olhar Jeremias 23 e 16, diz assim: falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Lá no profeta Ezequiel, no capítulo 13, versículo 3, Ezequiel também diz: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Então, é muito claro que homens santos escreveram as Escrituras. O Espírito Santo não usa instrumentos, o Espírito Santo usa pessoas. O modo de Deus sempre é o da verdade, através da personalidade. Deus não escreveu os livros da Bíblia com o próprio dedo. Todos os livros da Bíblia foram escritos por homens que foram movidos, protegidos pela autoridade do Espírito Santo. O Senhor então falou por meio de Jeremias, de Isaías, Daniel, Ezequiel, Oséias, Joel, Abacuque, Naum, Moisés, Paulo, Pedro, Mateus, Lucas, enfim, homens, mas sem de forma nenhuma anular a humanidade deles. Eles eram homens, pessoas normais, mas falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Homens morrem, mas a palavra vive. As experiências passam, mas a palavra permanece. O mundo escurece, mas a luz profética resplandece cada vez mais. Então, o cristão que edifica a sua vida na palavra de Deus, que espera a vinda do Senhor, dificilmente será enganado por falsos mestres. Que Deus nos dê sabedoria para entender, para obedecer e para viver uma vida orientada e dirigida pela santa palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.